Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Amarildo Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Carlos Pereira Mendonça, presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Wilson Alves da Silva. Peço a leitura do salmo bíblico pelo vereador Antônio Villani. Muitas vezes me combateram desde minha mocidade. Diga-o agora, Israel. Muitas vezes me têm combatido desde a minha mocidade, mas não poderão destruir-me. E sobre as minhas costas trabalharam os pecadores e prolongaram a sua iniquidade. O Senhor, que é justo, cortou as cervizes dos pecadores. Fiquem confundidos e voltem atrás, todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que antes que se arranque tem secado, da qual nem o que a cega encheu a mão, e nem o seu seio o que apanha os feixes. E não disseram os que passavam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Eu queria agradecer a presença do nosso assessor jurídico, Dr. Itamar, e do nosso munícipe, sempre presente nessa casa, Romano Pomilho. Sejam sempre bem-vindos. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação a ata audiovisual Coloco em discussão a ata audiovisual da 43ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2015. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço a leitura do ofício número 161/2015, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 011/2015. Ofício número 161/2015. Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, assunto: encaminha projeto de lei número 011/15. Vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 011/2015, que dispõe sobre as diretrizes para o exercício de 2016, que ora submetemos à apreciação dessa casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos
e ao ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingos Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhos Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei número 011/2015 e respectiva justificativa. Projeto de lei número 011/2015, de 30 de abril de 2015. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2016 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pedrinhos Paulista aprova. Capítulo 1. Das diretrizes gerais. Ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2016 as diretrizes gerais de que trata esse capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/00, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que regulamentam as finanças públicas municipais e na Lei Orgânica do Município. Artigo 2º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento-programa para o próximo exercício deverá obedecer à disposição, à estrutura administrativa, organograma, de que trata a Lei Complementar número 39/2013. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária não deverá conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenderá ao processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária e conterá reserva de contingência. Parágrafo 1º. A proposta orçamentária incluirá no orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipal, seus fundos e entidades da administração direta. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária conterá o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social quando houver. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até o último dia do mês de julho a proposta orçamentária da Câmara Municipal a ser incluída na proposta do município e com os limites estabelecidos de conformidade com a emenda constitucional número 25/2000. Lei Orgânica dos Municípios, artigo 27, inciso 10. Artigo 5º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de 1. Prioridade de investimentos nas áreas sociais. 2. Austeridade na gestão dos recursos públicos. 3. Modernização na ação governamental. 4. Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Artigo 6º. Para atender o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: 1. Estabelecer programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. 2. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas, e se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações da Prefeitura. 3. A cada 4 meses, o Poder Executivo emitirá o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais, garantindo a publicidade dos atos. 4. No mesmo período, será feita audiência pública para a divulgação dos gastos com a saúde pública e com a educação, e apresentados aos Conselhos de Saúde e de Educação a execução orçamentária dos fundos municipais respectivos. 5. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos,
Lei Orgânica do Município, artigo 77, inciso 21º. Artigo 7º. A lei orçamentária somente contemplará a dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Parágrafo único. As obras em andamento terão prioridade para a alocação de recursos. Capítulo 2 das metas fiscais. Artigo 8º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, e não poderá o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício. Artigo 9º. As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice da inflação apurado nos últimos 12 meses. A tendência e o comportamento da arrecadação municipal, mês a mês, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo governo. Artigo 10. Os demonstrativos de metas, planejamentos, riscos fiscais, estrutura de registros e unidades orçamentárias e executoras, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/00, seguem abaixo e em anexo, fazendo parte integrante desta lei. Anexo 4, estrutura de órgãos e unidades orçamentárias executoras. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. Anexo 6, planejamento orçamentário, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Demonstrativo de metas e riscos fiscais compreendendo: A. Demonstrativo 1, metas anuais. B. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. C. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. D. Demonstrativo 7, estimativa compensação de renúncia da receita. E. Demonstrativo 8º, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. F. Anexo de riscos fiscais. Demonstrativo de riscos fiscais e providências. Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo realizará audiências públicas para discussão das metas e prioridades, ficando garantida a participação popular antes do envio de cada projeto à Câmara de Vereadores, no prazo fixado em lei. Capítulo 3 do Orçamento Fiscal. Artigo 11. O orçamento fiscal abrangerá os poderes executivo e legislativo e as entidades vinculadas à administração direta e será elaborado de conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão. As portarias interministeriais números 163, 325 e 519/2001 e 219/2004 e suas posteriores alterações. Parágrafo único. Para fim do disposto no artigo 3º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R$ 15.000 no caso de realização de obras públicas e serviços de engenharia. Artigo 12. As despesas com pessoal e encargos não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados à existência de dotação orçamentária com expressa autorização legislativa e às disposições emitidas no artigo 169 da Constituição Federal e ao artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Parágrafo único. A lei que criar cargos, empregos ou funções ou ainda conceder qualquer vantagem ou aumento remuneratório, bem como admissão ou contratação de pessoal, deverá obrigatoriamente apresentar anexo de impacto orçamentário e financeiro, conforme artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101/00. Artigo 13. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades constantes das metas e prioridades apresentadas,
juntamente com o plano plurianual para o exercício de 2016, podendo, na medida da necessidade, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo, sempre através de novas autorizações legislativas. Artigo 14. Poderá ser criado no exercício de 2016 cargos para suprir as necessidades de demanda dos serviços municipais, reestruturar e alterar os cargos já existentes, bem como realização de concurso público ou processo seletivo para preenchimento de cargos ou funções públicas. Parágrafo único. A lei que criar os cargos deverá demonstrar o impacto orçamentário e financeiro, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar número 101/00. Artigo 15. Se a despesa total com pessoal do poder referido no artigo 20 da Lei Complementar número 101/00 ultrapassar os limites estabelecidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da Lei Complementar 101/00, o percentual excedente deverá ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 do primeiro, adotando-se, entre outras, as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 16. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e novas regras de emenda constitucional número 53, que trata do ensino básico. Parágrafo único. O município deverá aplicar ainda 60% dos recursos recebidos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, na remuneração do magistério. Artigo 17. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro compor-se-á de 1. Mensagem. 2. Projeto de lei orçamentária. 3. Tabelas explicativas da receita e despesa dos 3 últimos exercícios. Artigo 18. Integração à lei orçamentária anual. 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2. Sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. 3. Sumário da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. 5. Demonstrativo das despesas por categoria econômica. 6. Demonstrativo das despesas por programa de governo. 7. Demonstrativo das despesas por função e subfunção. Capítulo 4. Das receitas e legislação tributária. Artigo 19. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, sendo incumbência da administração o seguinte: 1. Atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. A edição de uma planta genérica de valores, de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas. 3. A expansão do número de contribuintes. 4. A atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 1º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 2º. Os tributos cujos recolhimentos poderão ser efetuados parceladamente serão corrigidos monetariamente segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Artigo 20. O Poder Executivo poderá enviar ao Poder Legislativo projeto de lei concedendo desconto parcial, progressivo ou total e isenção total de pagamento da receita tributária acessória, multas e juros de débitos inscritos em dívida ativa tributária, em caráter geral, através do programa de refinanciamento da dívida, bem como da concessão de moratória, abrindo novos prazos para parcelamento. Parágrafo único. A lei que conceder a isenção deverá estar acompanhada do demonstrativo de renúncia da receita, nos termos da Lei Complementar número 101/00. Capítulo 5. Das subvenções a entidades. Artigo 21. É vedada a inclusão de quaisquer recursos do município na lei orçamentária e nos créditos adicionais de dotações, a título de subvenção social para clubes e associações de servidores,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas, de natureza continuada, sem fins lucrativos, de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação, ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social. Parágrafo 1º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder público, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá exigir as prestações de conta das entidades beneficiadas nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado, em especial a instrução número 02/2008, que deverão ser encaminhadas até o dia 31 de janeiro do exercício subsequente. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas nesse artigo, as dotações incluídas na lei orçamentária para sua execução dependerão ainda de 1. Normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusulas de reversão no caso de desvio de finalidade. 2. Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio. Parágrafo 4º. A entidade beneficiada deverá obrigatoriamente prestar contas dos recursos recebidos bimestralmente, sob pena de suspensão dos repasses no caso de desobediência. Artigo 5º. Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal. Artigo 22. No exercício de 2016, poderão ser destinados recursos de auxílio e subvenções através de lei específica às seguintes entidades privadas que prestam serviços de assistência social, saúde e educação, e desde que apresentem plano de trabalho aprovado. Entidade: Clube da Cadeira de Rodas de Assis. Objeto: apoio a pessoas portadoras de necessidades especiais. Valor anual: R$ 2.000. Associação Comunitária Pedrinhas Paulista. Manutenção e custeio de programa de rádio comunitária. R$ 30.000. Núcleo dos Idosos de Pedrinhas Paulista Viva a Vida. Manutenção e custeio de programa com a terceira idade. R$ 9.600. Sociedade Filantrópica Nosso Lar. SER. Manutenção e custeio de atividades com pessoas portadoras de deficiência. R$ 10.800. Associação Maternidade e Infância São Domingos Sávio. Manutenção e custeio de atendimento de creche pré-escola. R$ 68.500. Associação Beneficente de Assis, o SIM. Manutenção e custeio de atividade com pessoas portadoras de deficiência. R$ 18.600. Prefeitura Municipal de Maracaí. Manutenção e custeio de atendimento de adolescentes e desabrigados. R$ 32.544. Parágrafo único. Para efetivação do repasse, o poder público deverá exigir das entidades beneficiadas o seguinte: a. Certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. b. O beneficiário deverá aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. C. Manifestação prévia expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do governo concedente. D. Declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo. E. Não possuir como dirigentes agentes políticos do governo concedente. Capítulo 6. Da autorização para abertura de créditos e suplementação orçamentária. Artigo 23. A proposta orçamentária não conterá autorização para a abertura de créditos suplementares e adicionais por decreto. Parágrafo único. Qualquer alteração que se pretenda realizar nas peças do planejamento e orçamento anual deverá ser precedido de projeto de lei específico, com a devida apreciação do Poder Legislativo. Capítulo 7. Da reserva de contingências. Artigo 24. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência, identificada pelo Código
99999, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, constituída exclusivamente com recurso de orçamento fiscal equivalente a 1% da receita corrente líquida que for prevista para o exercício de 2016. Parágrafo único. O valor reservado para a contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos na lei orçamentária e, no caso de sua não utilização ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio no último quadrimestre do exercício. Capítulo 8. Da limitação de empenhos. Artigo 25. Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para a manutenção da hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2 e do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar número 101/00, será fixado separadamente percentual de limitação para o conjunto de projetos e atividades, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2016, excluídas: 1. As despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais de execução. 2. Despesas com ações vinculadas às funções de saúde, educação e assistência social, não incluídas no inciso 1. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá contingear parte das dotações se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas para a execução da despesa, ficando estabelecido como critério único a limitação ou suspensão do empenhamento das despesas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, toda vez que a despesa total empenhada e liquidada atingir 99% do total da receita corrente líquida arrecadada. Capítulo 9. Adequação ao Plano Plurianual, PPA. Artigo 26. O projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016, a ser encaminhada pelo Executivo ao Legislativo, deverá considerar os valores dos programas, projetos, atividades e ações estabelecidos nos anexos desta lei, ficando mantido o valor inicialmente previsto de receita e fixação das despesas de R$ 15.560.000. Parágrafo único. As únicas alterações promovidas por essa lei nas peças que compõem o PPA, Plano Plurianual, visando sua compatibilização, são as abaixo relacionadas, ficando alterado no Plano Plurianual, com valor definido na coluna final. Quadro demonstrativo das alterações, inclusões e exclusões da PPA LDO, ano de 2016. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Fundeb Creche, 171 mil. Alterações, inclusões e reduções, 38.500. Valor final, LDO LOA 2016, 132.500. Fundeb Pré-Escola, 171 mil. 30 mil, 141 mil. Subvenção Associação São Domingos Sávio, alterações, 30 mil, ou melhor, 68.500. Valor final, 68.500. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Manutenção, Secretaria de Assistência Social. Inicial, 623 mil. Alterações, 27.800. E final, R$ 650.800. Centro de Referência, o CRAS, 54 mil. 30 mil e 84 mil no valor final. Subvenção do SER, 18.600. Alterações, 7.800. Valor final, 10.800. Projeto Mamãe e Bebê, 12 mil. Alterações, 12 mil negativos.
Projeto Espaço Amigo, 38 mil, alterações, inclusões e reduções, 38 mil negativos. Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, manutenção, divisão de obras, logadouros, praças, parques, bosques e jardins, 1.444.000, 30 mil de alterações, inclusões e reduções, e valor final de R$1.474.000. Reforma de garagem municipal, inicial 30 mil e alterações e inclusões 30 mil negativo. Total da LDO, inicial PPA 2016, R$2.561.600. Valor final da LDO LOA 2016, R$2.561.600. Capítulo 10. Disposições gerais. Artigo 27. Se o Poder Executivo não receber o autógrafo da lei orçamentária até 31 de dezembro de 2015, fica autorizado a aplicar para o ano subsequente a lei orçamentária vigente, pelos valores de edição inicial corrigidos pela aplicação do índice inflacionário oficial, de conformidade com o artigo 138 da lei da LOM. Artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 30 de abril de 2015. Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. Justificativa do projeto de lei número 011/2015, de 30 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 011/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, que ora submetemos à apreciação dessa casa. Como é do conhecimento dos nobres edis, compete ao Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, encaminhar até 30 de abril o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, PPA. Assim, a peça de planejamento segue com toda a sua estrutura, devidamente anexada às metas fiscais, documentos legais. É de se observar que o presente projeto de lei vem subdividido em 10 capítulos, onde traz as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2016, a devida adequação ao Plano Plurianual, PPA, e ainda proporciona subsídios para a elaboração do projeto anual, sempre respeitando as diretrizes fixadas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Federal 4.320/264, na Lei Complementar número 101, na Portaria Interministerial número 163, e também nas normas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Além disso, o presente projeto prevê o contingenciamento das despesas e limitação de empenhos, mecanismos essenciais à lei a fim de proporcionar ao erário público municipal maior qualidade no equilíbrio entre receita e despesa. Ainda previsão quanto às subvenções que serão concedidas ao longo do exercício de 2016 às diversas entidades que certamente vêm prestando relevantes serviços aos nossos munícipes, em diversas áreas, tais como saúde, assistência social, educação, entre outras. Por fim, também estabelecemos alguns limites para a alteração da legislação tributária, sobretudo no que tange à concessão de anistia, remissão e outros benefícios aos contribuintes, e também no tocante à alteração do plano plurianual. Enfim, trata-se a presente lei de peça orçamentária fundamental para o equilíbrio das finanças municipais, que certamente pautará as ações governamentais ao longo do exercício de 2016, onde se encerra nosso mandato desta gestão política administrativa, sem perder de vista, é evidente, o progresso de nosso município
e o bem-estar de nossa população. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para sua aprovação, por ser medida de inteira justiça, aguardando que vossas excelências analisem o projeto em lei em questão e que no final possa receber o competente voto de aprovação. Subscrevemos e ao ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal. A Sua Excelência, o senhor Amarílio Domingues Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, Pedrinhas Paulista, São Paulo. Encaminho o projeto de lei número 011/2015 à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para recebimento de emendas no prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 266, parágrafo 1º do Regimento Interno. Peço a leitura da moção número 013/2015, de autoria de todos os vereadores. Moção número 013/2015. 6 de maio de 2015. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Eduardo Alves de Omena, ocorrido no dia 4 de maio de 2015, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Amarílio Domingues Ferreira, Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz e Wilson Alves da Silva. Em conformidade com o artigo 156, inciso 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação da propositura. Coloco em discussão a moção número 013/2015, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Por unanimidade. Peço à diretora da Câmara que tome as devidas providências quanto à propositura apresentada e aprovada. De conformidade com o artigo 156, inciso 4 e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, uma boa noite a todos. Então, temos aqui mais uma moção de pesar de um jovem, né, 30 anos de idade, que acabou falecendo na semana passada, deixando esposa e 3 filhos pequenos. Eu gostaria aqui de estar deixando registrado os meus sentimentos a essa família, né, desse jovem, e que Deus conforte o coração de cada um deles. Gostaria aqui também de estar parabenizando a todas as mães, né, ontem foi Dia das Mães. Então, a todas as mães, um parabéns a elas, porque mãe é uma coisa sagrada. E o momento é só. Muito obrigado. Wilson Alves da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, doutor Itamar, nosso assessor jurídico, Romano, sempre presente, nossa boa noite. Eu, como professor do Eduardo,
também não poderia deixar de tecer aqui umas simples palavras em relação à sua pessoa. Conheci de perto o Eduardo e o que a gente traz na memória hoje é a forma de vida, espiritualmente falando, que o Eduardo vinha cultivando e vinha praticando nos últimos tempos. Constituiu a sua família, tive a oportunidade de conhecer de perto a sua esposa, os seus filhos, e tive a oportunidade também de conversar com ele posteriormente a esse tempo que a gente vivenciou e tivemos dentro da sala de aula. Eu externo aqui os sentimentos a seus familiares pelo seu passamento, mas pela fé, pela forma de vida que o Eduardo vinha praticando, acreditamos, sim, que ele esteja num local bem melhor do que a face da terra. Gostaria também, já não tenho mais a minha mãe, mas tecer aqui os parabéns às mães, não só de Pedrinhas Paulista, mas as mães brasileiras que, na verdade, dentro de um lar, entre o homem e a mulher, é ela que suporta, é ela que carrega, é ela que se incumbe das maiores responsabilidades, principalmente com os filhos. A mulher, pela própria fisiologia de seu organismo, ela é bem diferente do homem. E nos dias de hoje, as mães estão competindo com os pais em igualdade nos orçamentos de casa. E além do mais, com a responsabilidade maior, isso eu, como professor, sempre presenciei, sempre tive o tato dessa forma, a mãe sempre mais perto da educação do filho. Assim também foi dentro da minha casa, com toda a simplicidade da minha mãe, mas meu pai nunca se ausentou, mas a minha mãe sempre esteve mais perto de mim, nos meus caminhos de infância e nas minhas atitudes escolares. Nas suas limitações, mas sempre procurando dar o seu apoio. E, acima de tudo, o afeto feminino, o afeto maternal, é um afeto que dispensa discutir a sua importância. Então, fecho com os meus parabéns, não só às mães que estão presentes conosco aqui, mas as mães também que foram embora e cumpriram com certeza a sua tarefa, cumpriu a sua missão ao criar os filhos e encaminhá-los. Parabéns, mães. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garotti Muniz.
Não havendo nada que conste da ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, concedo a palavra para explicação pessoal ao vereador Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Wilson Alves da Silva. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garoto Muniz. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, depois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores aqui presentes, doutor Itamar, nosso munícipe Romano Pomilho, boa noite. Eu só gostaria daqui, no uso da minha palavra também, estender os meus parabéns, as minhas felicitações a todas as mães, independente de região, país, mas eu destaco essa homenagem, ou essas minhas simples palavras, de uma maneira especial às mães pedrienses, que são essas que estão mais próximas de nós. E ser mãe, o nome mãe, é um nome sagrado, né? E é justo a mulher, aquela que tem o brinde divino, né? Ou a alegria divina de receber no seu corpo um ser, uma vida, em que ela carrega por 9 meses. Então, muitas vezes com certo sacrifício, mas parece que esse tempo faz com que cresça mais o seu sentimento, o seu amor por aquela pessoa que ela carrega. Então, mãe é aquela que realmente sofre na alegria, com tristeza, mas sempre dá o seu amor, dá a sua vida pelo filho. Então, mãe, a gente não tem nem palavras para se dizer o que significa. É um ser quase que divino. E eu já perdi minha mãe, e a gente sente, como muitos, né, como qualquer ser humano sente a falta da mãe, porque é aquela que estava sempre presente, viveu na sua vida, deu a vida por você, ficou presente em todos os momentos que mais você precisava, a mãe estava sempre do lado, muito mais presente do que o pai. Então, é recíproco, né, esse amor de mãe para filho e do filho para mãe. Então, queria aqui enaltecer esse dia, as pessoas, as mulheres, as mães, né? Mesmo aquelas que, por enquanto, não são mãe, mas futuramente serão mães, e que tenho plena certeza que vão desempenhar essa missão que Deus deu a elas, que é de produzir a vida, amar a vida e dar continuidade à existência humana. Então, era só isso que eu gostaria de falar, e o meu muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será no dia 25 de maio de 2015 e dou por encerrada a presente sessão.